Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Emílio, sou da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma sentença que infelizmente julgou improcedente um processo por superendividamento. Mas essa sentença, pessoal, na verdade, ela é muito incoerente. E vou explicar para vocês já já. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que estão em outros estados que a gente aqui da Alencar Advocacia, infelizmente, a gente não consegue atuar em outros estados. A gente até poderia, mas eu prefiro sempre atuar aqui no Distrito Federal. Tá? Aqui a gente tem mais proximidade não só com o cliente, como também com as varas. Já sei mais ou menos como cada juiz vem decidindo. Já sei também como funciona o sistema daqui, já sei o valor das custas processuais, entre outros fatores. Já em outros estados é muito complicado, pessoal. Às vezes o sistema é diferente, nem sempre utiliza o PJE, as custas processuais em outros estados são elevadíssimas, enquanto aqui no DF as custas processuais são baixíssimas, tá? Fora essa questão também de ter a proximidade de contato com o cliente. Muito embora boa parte dos clientes hoje optam por contratar nosso serviço de forma online, mas eu sei, ou eles sabem também, que se precisar pode vir até aqui no escritório que fica em Brasília, tá? Então tem essa proximidade, beleza? Então por isso que sempre quando o cliente procura a gente que é de fora do Distrito Federal, a gente recomenda que ele procure um advogado na sua região, até porque o advogado na sua região ele já vai saber também como os magistrados daí vêm julgando esses processos por superendividamento, tá bom? Deveria sim ser uma lei que deve ser aplicada de forma única em todos os estados, mas como vocês vêm assistindo aqui no nosso canal no YouTube, infelizmente cada juiz vem interpretando essa lei de uma forma distinta, tá? Por isso que o tempo inteiro tem sentenças aí, ou julgando improcedente, ou julgando com base no decreto 12.150, ou simplesmente extinguindo o processo, tá? Então, por isso, gente, a gente tem que lutar nesses processos aí do superendividamento, não desistir, prosseguir, porque infelizmente é a única solução. Essa lei ela foi aprovada com o único propósito de resolver a situação de quem está superendividado. Não existe outro caminho, pessoal, infelizmente não. Até esse programa do governo federal, que é o Desenrola, que ainda nem entrou em vigor, ele só vai aplicar para quem recebe até 2 salários mínimos, tá? E geralmente quem está superendividado são os servidores públicos, pelo menos a maioria do pessoal que procura a gente são os servidores públicos que recebem acima de 2 salários mínimos. Então, para essas pessoas, para os servidores públicos, infelizmente, esse programa do governo, pelo menos nesse primeiro momento, não vai ser aplicado para eles, tá? Então, infelizmente, para quem está superendividado, onde renegociação de dívida, portabilidade, não reduz saldo devedor, não reduz juros, não reduz a dívida. Na verdade, a cada nova renegociação que você faz com os bancos ou portabilidades, você está pagando quase que o dobro da dívida ou o dobro da dívida, tá? Então, infelizmente, renegociações pela via extrajudicial não tem sido a solução, pessoal. Então, por isso que foi aprovada essa lei justamente com o propósito de combater o superendividamento. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa sentença que julgou improcedente, pessoal. Que é uma sentença que, na minha visão, ela é totalmente incoerente e vou explicar para vocês o porquê, tá? Esse é um processo que ele vinha caminhando de acordo com a lei do superendividamento. O juiz, em primeiro momento, ele designou a audiência de conciliação, pediu que a parte autora apresentasse o plano de pagamento. A parte autora apresentou o seu plano de pagamento, que é aquele do artigo 104A, que é a sua proposta de pagamento. Os réus não concordaram com aquele plano de pagamento. O juiz, em seguida, ele instaurou o procedimento do 104B, ou seja, ele deferiu o pedido da parte autora para repactuação dos seus contratos e intimou que os réus, que os credores, se manifestassem por que não concordam com a renegociação dos contratos ou que dissesse ali, se fosse o caso, qual seria o plano adequado para esse consumidor. Os bancos se manifestaram, a gente impugnou, fez réplica também, em seguida o juiz abriu prazo para a produção de provas. A gente, como parte autora, pediu ao juiz que seja nomeado um perito ou administrador judicial nos termos do artigo 104B, parágrafo 3º do CDC. O juiz, seguindo corretamente a lei, ele nomeou um perito. E aqui, gente, preste atenção. O juiz nomeou um perito para elaborar o plano de pagamento. Ou seja, o perito é do juiz. O perito não é da parte autora e nem da parte ré. Então, grave essa informação. Então, o juiz ele nomeou um perito
para a elaboração do plano de pagamento. E esse juiz também, ele determinou ao perito que quando for elaborar o plano de pagamento, siga as regras do artigo 104b, parágrafo 4º, quais sejam: que seja possível a quitação de todos os contratos no prazo máximo de 60 meses e que seja garantido a cada credor pelo menos o valor principal devido, tá? Ou seja, teria ali uma redução no saldo devedor, porque é para pagar apenas o valor principal devido. E isso foi feito. Daí o perito foi nomeado, o perito, ao longo do processo, solicitou alguns documentos para a parte autora e também para os réus. Para a parte autora, o perito pediu as suas despesas mensais, os seus contra-cheques, os seus extratos da conta corrente, para poder, na hora que for elaborar o plano de pagamento, tentar ali preservar o seu mínimo existencial. Os réus, os credores, por outro lado, o perito pediu que apresentasse o extrato atualizado da dívida, com juros e sem juros, na forma que determina a lei. As partes apresentaram essa documentação nos autos e o perito, depois de um prazo ali de 30 a 60 dias, apresentou o plano de pagamento. O plano de pagamento foi apresentado nos autos, onde, na nossa visão, o perito ele atendeu exatamente o que estava escrito no artigo 104b, parágrafo 4º, ou seja, ele criou um plano de pagamento onde foi reservado ali um mínimo existencial do consumidor, que não é aquele do decreto 11.150, que é R$ 303. Ele preservou o mínimo existencial desse consumidor e o restante do salário, ele criou um plano de pagamento para ele poder pagar essa dívida no prazo máximo de 60 meses e pagar apenas o valor principal devido. O réu impugnou, a gente também impugnou, porque eu não concordei 100% com esse plano de pagamento, muito embora estava meio que de acordo com a lei, mas eu não concordei, por exemplo, com a cobrança dos encargos moratórios do cartão de crédito. Tá? Muito embora ele tenha tirado, mas ele tirou os encargos moratórios de uma fatura. Ele deveria ter feito o cálculo com base nos últimos 5 anos, onde o autor ele já teria pago praticamente todo o valor devido de cartão de crédito. Mas ele fez um cálculo utilizando apenas a última fatura. Retirou os encargos moratórios daquela fatura, porém não considerou todos os últimos 5 anos. Tá? Na minha visão, já teria feito a quitação. E o juiz levou o processo concluso para a sentença, e aqui vem a grande novidade, pessoal. Então, como eu disse para vocês lá atrás, quem nomeou o perito para a elaboração do plano de pagamento foi o magistrado. Por que ele fez isso? Porque o artigo 104b, parágrafo 3º do CDC, fala que quem deve elaborar o plano de pagamento é o magistrado. Se ele precisar, então que ele nomeie um administrador judicial ou um perito para elaboração do plano de pagamento. E foi isso que o juiz fez. Mas na sentença, pessoal, olha o que o juiz entendeu. Eu vou colocar para vocês aqui. O juiz simplesmente julgou improcedente, por entender que o plano apresentado por seu perito não atendeu os requisitos do artigo 104b, parágrafo 4º. Tá. Gente, se o perito está ali como auxiliar do juiz, na verdade o juiz não julgou improcedente um pedido do autor. O juiz julgou improcedente um plano que foi criado pelo próprio juiz. Por que disso? Ora, se a lei fala que quem tem que criar o plano de pagamento é o juiz, e o juiz, seguindo a lei, nomeia um administrador judicial para a elaboração desse plano, que ele deveria elaborar, então quem elaborou aquele plano não foi o perito, nem foi a parte autora, nem foi a parte ré. Quem elaborou o plano de pagamento foi o próprio juiz, com o auxílio de um perito. Tá? Então o juiz simplesmente ele indeferiu um plano que ele mesmo criou, por entender que aquele plano que o próprio juiz criou não atendeu os requisitos do parágrafo 4º. Segundo o juiz, o plano apresentado ultrapassava o prazo de 60 meses. Quanto a isso, depois eu explico, pessoal. Na verdade, o juiz ele analisou um plano errado, tá? Que estava nos autos. Ele não analisou o plano correto que estava nos autos, onde foi feito o reajuste e limitado ali ao prazo máximo de 60 meses, tá? Então, isso que aconteceu. O juiz ele indeferiu um plano que foi criado por ele próprio, tá? Então, quem criou o plano não foi nem o autor, nem o réu, foi o juiz. E quando ele julga improcedente o plano que ele criou, como eu vou deixar para vocês aqui na descrição, ele está julgando improcedente um plano que foi criado por ele. E eu já iniciei meu recurso assim. Ora, excelência, este juízo ele está indeferindo um plano que foi criado pelo próprio juiz. Não foi nem eu, parte autora, e nem os réus que criaram o plano de pagamento. Foi Vossa Excelência que criou o plano de pagamento. Se Vossa Excelência entende
que esse plano de pagamento não atende os requisitos do parágrafo 4º, então que Vossa Excelência, mais uma vez, determine que o perito faça as correções. Não é o caso de julgar improcedente, porque a lei fala, é obrigação do magistrado, desde comprovado ali os requisitos da lei do superendividamento, o juiz ele tem a obrigação, é um dever legal de elaborar o plano de pagamento. É o 104b, parágrafo 4º. Comprovou os requisitos da lei, é a obrigação do magistrado criar o plano de pagamento, tá? Não é uma faculdade, tá? Então, se o juiz, até ali, ele determinou que o perito elaborasse o plano de pagamento, é obrigação do perito, já que ele entendeu que o plano não estava de acordo com a lei, deveria o juiz, sim, determinar que o seu administrador judicial, que o seu perito, já que é o perito do juiz, fizesse as correções, até mesmo podia até acolher as impugnações da parte autora e parte ré, acolher as impugnações para que fossem feitas as correções necessárias, se assim ele entendesse, para depois, sim, feitas as correções, julgar procedente. Ele não pode julgar improcedente. Se ele já chegou nesse momento processual de instaurar o procedimento do 104b, por entender que preencheu os requisitos necessários para isso, a partir dali, ele tem que julgar procedente. Ele não pode julgar improcedente. Se já demonstrou todos os requisitos, já nomeou o perito para poder elaborar o plano de pagamento, foi feito o plano de pagamento, não cabe ao juiz julgar improcedente. Ele não pode fazer isso. O artigo 104b, parágrafo 4º é bem claro. O juiz deve sim elaborar o plano de pagamento, preencher os requisitos necessários, então ele tem que elaborar o plano de pagamento. Se o plano que foi apresentado pelo próprio juiz está em desacordo com a lei, caberia, por exemplo, a parte ré impugnar, ou até a gente também impugnar, para levar essa eventual sentença como procedente para uma segunda instância, para que seja feitas as correções necessárias. Vamos supor que o juiz tivesse realmente julgado procedente esse plano de pagamento com prazo ali de 96 meses, tá? Que a lei só determina que tem que ser no máximo 60 meses. Mas vai que ele criou esse plano com 96 meses, ou seja, o juiz ele descumpriu a lei, porque a lei fala que são 60 meses e ele criou um plano com 96 meses. Daí, tanto a parte autora como a parte ré pode recorrer para a segunda instância. O que a segunda instância vai fazer? Vai determinar que o juiz refaça os cálculos ou que ele mande o seu perito refazer os cálculos para atender exatamente o que dispõe o artigo 104b, parágrafo 4º, ou seja, que seja limitado a criação do plano de pagamento ao prazo máximo de 60 meses. Então, não era o caso do juiz julgar improcedente um plano que foi criado por ele próprio. Se ele criou o plano, ele tem que, no mínimo, julgar procedente. Se ele entender que o plano não está de acordo com a lei, então que seja refeito o plano, mas jamais julgar improcedente, tá? Quem poderia recorrer também do plano se tivesse sido aplicado a lei da forma correta? Poderia ser o réu. Vamos supor que realmente o juiz criou o plano de pagamento, estabeleceu o prazo máximo de 60 meses e daí o réu não concordou com isso. Vai recorrer para a segunda instância. Se na segunda instância, o que a segunda instância a princípio vai analisar? Primeiro, se aquele plano de pagamento atendeu os requisitos legais. Preencheu os requisitos legais? Ótimo. Agora vai verificar se de fato a parte autora está ou não superendividada. Se o tribunal entender que não está superendividada, aí sim, o tribunal pode reformar a sentença, julgar improcedente o plano de pagamento porque a parte autora não está superendividada. Ou pode também entender que a parte autora não fez aqueles empréstimos de boa fé. Pode ter que houve má fé na contratação daqueles empréstimos, tá? Ou pode ser que o juiz incluiu no plano de pagamento uma dívida que existe um bem dado como garantia e a lei exclui da repactuação dos contratos dívidas que foi dado bem como garantia, como por exemplo um financiamento de imóvel ou um financiamento de um carro. Esses bens eles não podem ser repactuados, porque a lei exclui essa possibilidade, que é o 104A, parágrafo 1º. Não pode realizar a repactuação dos contratos de dívidas que foi dado bem como garantia, tá? Do pagamento dessa dívida. Então o juiz não, o juiz simplesmente foi julgar o processo, ele julgou improcedente um plano que foi criado por ele próprio. Então você vê, pessoal, como essa sentença é totalmente incoerente. E eu não sei como o juiz, eles entendem dessa forma, porque são só 2 artigos. A lei está muito simples, a lei é muito clara. Preencher os requisitos é dever legal a elaboração do plano de pagamento. E a todo momento a gente vê sentenças de juiz interpretando a lei de uma forma totalmente equivocada. Uma lei que não dá nem para você interpretar de uma forma diferente, porque está muito claro. A lei está muito objetiva. Qualquer pessoa que lê essa lei
consegue entender o que deve ser feito. Mas, infelizmente, os juízes, a todo momento, vêm proferindo sentença, interpretando a lei de uma forma equivocada. E, nesse caso, foi o pior. O juiz até interpretou a lei da forma correta. Ele entendeu que o plano deveria seguir o prazo máximo de 60 meses. Mas, na cabeça dele, o plano ultrapassou o prazo de 60 meses. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, pessoal. Como eu disse para vocês lá no início, o juiz, ele analisou um plano equivocado. O que aconteceu em primeiro momento? De fato, o perito apresentou o primeiro laudo, onde aí sim ele não seguiu a lei do superaendividamento, pois ele colocou o prazo de 96 meses para a repactuação dos contratos. Tanto a parte autora impugnou esse laudo, como também a parte ré impugnou o laudo. Daí o que o juiz fez? Determinou que o perito refizesse os cálculos e agora sim adequasse a dívida ao prazo máximo de 60 meses e que preservasse ali o mínimo existencial desse consumidor. E daí o perito refez os cálculos e apresentou um segundo laudo nos autos. Muito embora tanto o autor como a parte ré também impugnou, por aqueles motivos que eu já passei para vocês em relacionado ao cartão de crédito, por exemplo, daí as partes impugnaram e o juiz, quando foi julgar o processo, ele analisou o primeiro plano, que tinha como prazo máximo ali 96 meses, sendo que o prazo máximo determinado na lei são 60 meses. Então, assim, o juiz ele analisou o plano errado. Mas mesmo que ele tivesse analisado o plano errado, não era o caso dele julgar improcedente. Era o caso dele determinar que o perito refizesse os cálculos, como eu vou explicando para vocês. Mas nesse caso não, ele julgou improcedente um plano que foi criado por ele próprio. Então a gente fez o desembarque de declaração para explicar para o juiz, primeiro, olha, quem criou o plano de pagamento não foi o autor, não foi o réu. Quem criou o plano de pagamento foi Vossa Excelência. Se Vossa Excelência entendeu que o plano não atende o parágrafo 4º ou 104b, cabe Vossa Excelência elaborar um novo plano de pagamento, mas jamais julgar improcedente. E a verdade é o seguinte, é que o plano de pagamento correto seria o outro, é o segundo que foi apresentado nos autos, e não esse que o juiz julgou e ele citou na sentença. É tão claro o erro do juiz que vou deixar para vocês o ID aqui, que ele cita o ID do primeiro plano de pagamento. Ele nem cita o segundo plano de pagamento, ou seja, de fato, ele analisou o plano de pagamento errado, tá? Então, espero eu que o juiz leia com atenção esse desembarque de declaração e veja que ele errou. Ele analisou o plano errado, que de fato esse primeiro plano de pagamento tinha prazo de 96 meses, mas o segundo plano de pagamento atendeu à determinação do juiz, onde ele determinou que fosse limitado os empréstimos ao prazo máximo de 60 meses, tá bom? E um outro erro do juiz aí é que ele fala que quem nomeou o perito foi a parte autora. Não, quem nomeou o perito foi o juiz. A parte autora não nomeia perito, a parte autora nomeia assistente do perito, tá? Então, quem nomeou o perito, de acordo com a legislação, 104b, parágrafo 3º, é o juiz. O perito é do juiz, mas o juiz quis dizer que quem nomeou o perito foi a parte autora, e não foi a gente. A parte autora não tem esse poder de nomear um perito. Não seria muito fácil. Nomeava um perito aí que era mais da nossa confiança para criar um plano de pagamento que fosse mais vantajoso para nossos clientes. Mas não. Por que isso não acontece? Porque tem que ser um perito da confiança do magistrado e não da confiança da parte autora ou da parte ré. É por isso que existe perito judicial nomeado pelo juiz, que é da confiança dele, tá? Então não é perito da parte. Cabe à parte autora ou à parte ré, se quiser, nomear um assistente do perito. É isso que acontece. Mas nesses autos não tem assistente do perito, porque a parte autora não tem condições de pagar um perito e a parte ré também não quis nomear um assistente para poder acompanhar a elaboração desse plano de pagamento. Então, o perito que está nos autos é o perito do juiz, muito embora ele diga que o perito é nosso. E vou deixar para vocês aqui também a decisão onde ele nomeia o perito. Ele diz, estou nomeando o perito para a elaboração do plano de pagamento. Então, o perito é do juiz, não é nosso, beleza? Então, é isso, pessoal. Vocês viram aí, né? Infelizmente, um caso que tinha tudo para julgar procedente agora, ser criado o plano de pagamento, estava tudo encaminhado para isso. O juiz simplesmente leu o plano errado e julga improcedente um plano que foi criado por ele próprio, tá? Uma sentença totalmente incoerente. A gente espera que é muito difícil acontecer, pessoal. Infelizmente, os juízes não leem embargos de declaração. Eles acham que são embargos genéricos e daí ele dá uma sentença totalmente genérica, tá? Então, talvez ele não vá corrigir esse erro, tem que recorrer para uma segunda instância para que seja corrigido a sentença do juiz, ou até anulada a sentença do juiz, porque está bem claro
que sim, ele analisou o plano de pagamento errado, uma vez que o plano de pagamento foi corrigido ao longo do processo, tá? Então, infelizmente, é mais uma sentença improcedente. Até o momento não vi nenhuma sentença procedente aqui no DF, inclusive também já pesquisei São Paulo, não encontrei nenhuma sentença lá, no Rio de Janeiro e nem no Sul também não encontrei sentenças favoráveis, pessoal. Infelizmente tem sido uma luta difícil nesses processos aí do sobreendividamento, mas como eu disse para vocês no início, infelizmente é o único caminho. Não existe outra solução para quem está superendividado. A solução realmente é essa, ingressar com o processo pedindo a criação do plano de pagamento, beleza? E quem tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Se você tem algum amigo que encontra-se superendividado também e quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, manda esse link aí para eles, para poder acompanhar nosso canal. Não deixe de curtir também esse vídeo e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.